Ei, pessoal, bem-vindos à terceira temporada do Arreda Pra Cá, o podcast do Portal BHZ. E hoje é um dia importante. A lenda da TV, da dramaturgia, do teatro, tá aqui com a gente hoje. E até difícil de acreditar. São vários personagens, André. Nossa, mas tem um... Muitos anos de televisão. Mas tem um que... Nossa! Tem um que é muito importante. Tem um que é bom demais da conta. E olha, marca diversas gerações da TV, né? Nossos pais. Meu pai é muito fã. Faz parte da história de qualquer pessoa que assistia a televisão brasileira. E eu falei com você aqui antes da gente começar o programa, se minha bisavó tivesse vivo, que loucura, eu ia estar né? assim. Você tem quantos anos? Eu tenho 36. Eu tenho 33. Minha bisavó eu não posso falar, mas era o meu programa de final, meu programa assim favorito com minha bisavó assistir A Praça é Nossa. É um prazer. E olha, já deu spoiler. Já deu spoiler? E ele é de Pedra Azul. Onde fica Pedra Azul, Alberto André? Não sei. Vale do Jequitinhonha. Eu sei muito porque eu já fui pra gravar, fazer matéria. E meu pai é de Tamarandiba, que também... mais ou menos perto, porque Vale do Jequitinhonha é imenso. Ele tá quase ali, já na saída pra outro estado. Quem é o nosso convidado? Saulo Laranjeira! Ê, que prazer, Saulo. Obrigado por ter vindo, assim, imagina, conciliar a agenda, né? Imagina, prazer é todo meu. E falar de arte, falar de humor, de música, de poesia, faz parte da minha trajetória artística. O pessoal da produção, a Rafaela até colocou aqui, ó, você é um ícone da cultura brasileira. E eu assisti algumas entrevistas suas e a galera fala muito isso mesmo, né? Acho que boa parte da cultura brasileira dos últimos anos, eu acho que tá um pouco na sua cabeça. Obrigado, né, por isso também. Obrigado pela presença, né? Obrigado pela presença. E olha só, a gente gosta de começar voltando ali quando você... família, né? Você é de uma família muito grande. Como é que era a sua época ali de Pedra Azul? Você nasceu lá mesmo, né? Nasci em Pedra Azul. Família é razoável. Eram 5 filhos. A minha irmã mais velha faleceu. Agora somos 4. E os 2 trabalham, de certa forma, comigo. De certa forma, o Tavinho Muniz está comigo há 40 anos, que é o que cuida da Laranjeira Produções e tal, né? E o João Muniz sempre é o diretor do programa Arrumação, que está completando 35 anos e tal. Essa coisa da cultura popular, da cultura regional, ela surgiu de uma maneira muito espontânea na minha infância e adolescência mesmo. Porque as manifestações folclóricas estavam sempre presentes e tal. A cidade de Pedra Azul é uma cidade muito próxima da zona rural. Você anda 500 metros, você já está na área totalmente verde ali e tal, aquele clima bem interiorano e tal. E aí a cultura popular me pegou quando eu conto essa história e tal, que ela é meio romântica, assim, de certa forma, isso é muito saudosa para mim. Eu tinha coisa de 6, 7, 8 anos de idade. Bem novinho mesmo. E a minha casa ficava bem no centro. Assim, meu pai tinha um comércio, um bazar, né? Que tinha bastante coisa e tal, vendia. Naquela época tinha esses bazares que tinha um setor de tecido, de calçado. Tal. Vendia meio que de tudo, né? E aí, na época das festas natalinas, nós temos lá o Boi de Janeiro, que é o boi bumbá, né, que se conhece com mais facilidade e tal, que tem muito no Nordeste. E aí, quando era tipo 5 horas da manhã, esse grupo estava voltando das periferias, que eles faziam aquelas romarias e tal, dos presépios, e quando voltava, eu me pegava e eu me emocionava, e chorava muito ouvindo aquela duo de flautas e tal. E eu ficava me perguntando por que isso, que ligação eu tinha com essa coisa. E aí eu comecei a conviver com os sertanejos ali, as senhoras mais velhas, os vaqueiros e tal. E aquilo penetrou de mim de uma forma assim absurda. E eu comecei então a ter como isso como uma missão de divulgar a essência cultural, a maneira a filosofia que eles falavam de maneira tão simples e tal, não sofisticada como Guimarães Rosa ou mesmo Mariano Suassuna e tal, mas de uma maneira espontânea, uma sabença popular, sabe, encantadora, assim. E eu guardei isso comigo. É lógico que eu não comecei artisticamente nessa fase, nessa idade, nem tão pouco na adolescência. Mas aí, convivendo com Paulinho Pedra Azul, que eu lá também, que é de Pedra Azul, a gente cantando serestas e tal,
tudo isso era muito, muito encantador pra gente e tal. Mas aí eu tinha uma ligação também muito forte com o circo. Naquela época tinha aqueles circos famosos, Circo Nerino e tal. E aí quando eles chegavam na cidade, eu ia assistir, ficava encantado, aquela coisa mágica e tal. O que eu fazia? Eu fazia a mesma coisa lá em casa, no quintal, e aí eu ficava imitando o palhaço, imitando não sei o quê, blá, blá, blá. E tem uma vez até que, muito engraçado, porque a gente resolveu fazer uma tourada também, porque tinha circos que tinha tourada, e aí tinha uns espelhos da minha mãe lá no quintal, e eu comecei, falei, vou torear o quê? Aí eu pequenininho, aí cobrava ingresso. Cobrava ingresso, a meninada chegava e tal, uns 20, 30 coleguinhas assim e tal. Aí eu lembro que uma vez eu falei, puxa vida, o que eu vou torear? O que eu vou fazer? Para que eu fui inventar essa história? Aí peguei, arrumei com meu pai Já tinha plateia, já tinha cobrado, né? Colocamos um tecido assim em volta e tal. O que eu toreei? Uma galinha. Mas a Seresta também estava muito presente. Aí cantei muita Seresta com o Paulinho Pedra Azul. Naquela época, a Pedra Azul tinha uma coisa muito interessante, que a luz apagava meia-noite, né, que era gerador. Então, meia-noite apagava. Então, fazer Seresta na escuridão mesmo. Nossa. Chegava lá, as meninas abriam a janela, botavam o bolinho de fubá, não sei o quê, ali meio a luz de vela. Então, foi uma coisa muito emocionante para mim. Fui guardando tudo isso. Quando eu vim para Belo Horizonte, com 16 anos de idade, comecei 16 anos? 16. Aí eu comecei a fazer teatro infantil, fiz algumas peças infantis aqui em BH, umas até eu mesmo escrevi, chamados Marcianos e tal. Aí com 20 anos de idade, fui ficando aqui. Com 16, você veio sozinho ou sua família toda veio também? Sozinho. E como é que era isso pra família? Se a gente pensar, né, Alberto, assim, outros entrevistados que passaram por aqui falam, tinha preconceito de pai e mãe, você pensa no interior, né, naquela época, o meu filho vai pra capital pra fazer, sei lá, teatro não dá dinheiro, meu filho, tinha isso, não tinha, Saulo? Tinha, mas com minha família não. Minha família não, eu vim estudar, lógico, complementar os estudos e tal, mas eles percebiam que eu tinha esse dom muito à flor da pele e tal, e meu pai é pra mim a maior referência que eu tenho de ser humano. Que bom. Ele é para mim a maior referência que tem. E ele era muito engraçado do jeito dele e tal. Tem um DNA talvez dele, porque ele não era humorista, nada disso, mas o jeito que ele falava das coisas e tal tinha uma graça muito grande. Ou mais interessante ainda, ele ria das coisas, o que é muito bom. A minha mãe não, minha mãe era minha palhaça mesmo e tal. E era muito divertido. Então eles falaram, imagina, pode ir. Aí eu vim, fiquei aqui até os 20 anos de idade. Isso foi quando chegou em 1970, eu resolvi ir para o Rio para fazer dupla com o Heitor de Pedra Azul, hoje chamado Heitor de Pedra Azul, mas era Heitor Henrique na época. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá 5 anos no Rio. Com o Heitor, fazendo aulas para criança, aula de cultura para criança e tal, ainda jovem. Aí aconteceu uma coisa muito inusitada, em 1970, mais ou menos assim. Um grande diretor da Globo, que era até diretor do Fantástico, Renato Corrêa de Castro. Esse cara estava viajando lá pelo Vale de Jequitinhonha, ele e a esposa dele, indo para o Nordeste. E Pedra Azul fica a 15 quilômetros da Rio Bahia, no entrocamento ali. E ele bateu o carro. Uma coisa não foi acidente grave, não, mas o carro bateu no barranco, aquela confusão, quebrou a roda e tal. E ele foi no posto pedir ajuda e tal. E o dono desse posto, era o Hélio Botelho e tal, ele ajudou muito a ele a resolver a situação e tal, levou para a cidade o carro, num reboque, ajeitou e tal. Eu sei que o cara ficou lá um dia, ou até mais, um dia ou dois, assim, para resolver a situação. Quando tudo deu certo, que ele estava indo embora, ele falou, olha, eu vou te confessar uma coisa, eu estou muito impressionado, porque num mundo, né, essa distância aqui, desse mundo que a gente não conhece, ter sido acolhido dessa forma, eu queria muito te agradecer e dizer para você que eu sou uma pessoa conhecida lá no Rio, eu sou diretor do Fantástico, Renato Corrêa de Castro e tal, o que você precisar de mim e tal. Sabe o que esse cara fez? Ele falou, eu posso pedir mesmo alguma coisa? Falou de Pode. você. Ele falou, olha, tem um menino aqui de Pedra Azul que
assim, incrível. Tudo que ele faz, e faz palhaço, e faz isso, e canta, e pula, e faz, acontece, não sei o quê e tal. E ele mora no Rio, e eu falo para ele sempre... o Renato Corrêa de Castro, desculpe totalmente, não do Rio, de São Paulo. São Paulo. O Renato é de São Paulo, e eu morava no Rio. E ele era diretor do Fantástico, mas morando em São Paulo. E eu falo sempre para ele que ele deveria sair do Rio e ir para São Paulo, que São Paulo é onde tudo acontece, não sei o quê e tal. Se eu mandar ele falar com você e tal, lá em São Paulo, você atenderia? Lógico, sem problema algum e tal. Aí tudo bem. Nas férias, que eu sempre ia em Pedra Azul, ele me contou essa história. Que Falou, isso, por que você não vai conversar com o Renato? Eu falei, vou. Saí do Rio, peguei o ônibus e fui para lá. Encontrei com o Renato, e ele falou, não, eu conheço a Chava, fui muito bem recebido, realmente eu falei com ele e tal. E o que você faz? Eu falei, isso, eu canto, tá? Você canta também, ótimo, então, tá? Eu vou te levar, então, numa boate muito conhecida, São Paulo, você vai conhecer o Papete, que é um grande músico maranhense, percussionista, trabalhou muitos anos com Toquinho e tal. Ele era o diretor dessa boate chamada Jogral, lá na Rua Maceió, em São Paulo. Então, você vai lá conversar, nós vamos lá conversar com ele. E ele foi comigo, com o Papete. Na época, esses ambientes, assim, tipo o Lebatô no Rio de Janeiro e tal, grandes nomes frequentavam esses ambientes, né? E aí a programação era incrível. Começava às 6, 7 horas da noite e até meia-noite, mais ou menos, onde tinha o grande show do grande artista da época. A grande atração. A grande atração, que nesse caso era a Marília Medaglia. Uhum. E tinha chorinho, tinha samba, tinha uma série de músicos que cantavam e tal. E aí o Papete falou, Saulo, você tá pedido do Renato, meu Deus do céu e tal. Então vamos lá, pode começar aí quando você puder e tal. Você vai abrir. Ó. Você vai abrir à noite. O happy hour e tal. E era incrível, porque era lotado, um público rotativo, assim, impressionante e tal. E eu fui, comecei a cantar nessa boate, até com o irmão do Décio Marques, um dos maiores cantadores desse país que nos deixou, tem uns 8 anos atrás. E aí a minha história começou. Comecei a cantar nesse lugar e tal, o Décio me conheceu, o Décio já era bastante conhecido lá no meio universitário e tal. Aí o Décio falou, não, você não vai ficar aqui não. Vamos fazer um grupo, você é muito envolvido com isso, a sua energia é muito voltada para isso, como a minha e tal. Vamos ficar juntos, vamos fazer um grupo. Aí fizemos o grupo Incri, cantando música latino-americana e música brasileira. E aí as coisas foram começando e tal. Aí vem a grande história da minha vida. A grande virada. Eu morava numa pensão vaga de pensão, na Alameda Santos. Um casarão enorme e tal. E aí, um belo dia, o dono dessa pensão chegou pra gente e falou, olha, vocês vão ter que deixar a pensão, porque eu estou com uma doença meio grave, preciso fazer me tratar e tal. E tudo bem. Aí, tá legal. Aí todo mundo saiu e tal. Eu, jovenzinho, cabeludo, magrinho, sandália de couro. Falei, doutor Alcides, era Alcides. Alcides, seu Alcides, quem é o dono dessa casa aqui? Um sobrado enorme. Alameda Santos com Consolação. Não. Ele falou, doutor, o seu Cláudio Giroto. É um milionário aqui em São Paulo, tem muitas casas e tal, não sei o quê. O filho dele, na época, era campeão de moto na Europa e tal. Ele mora lá no bairro Saúde. Eu falei, você me dá o telefone dele? Para mim alugar essa pensão e montar um centro de cultura. Que ano é isso, Saulo? Só pra gente ambientar aqui. Isso aí foi em 70. Não, 76. 76. Eu cheguei em São Paulo em 76. Ele falou, tá legal, mas você tá brincando. Né? É maluco. Você tá de brincadeira. Você tem fiador? Eu falei, não tem nada. Ele falou, pô, então tá. Me deu o endereço e eu fui. Chegou lá, o seu Cláudio me recebe, eu conto para ele. O que você quer? Eu falei, olha, eu estou na pensão, a pensão está desfeita lá e tal. Eu queria alugar a pensão para montar um centro de cultura, porque a arte é importante, essa selva de pedras precisa não sei o que, eu era todo... Você contou a história, né? E tal.
E ele olhando assim para mim e tal, não sei o quê. Aí lá para as tantas eu me emocionei tanto falando que eu comecei a chorar. E aí, não, narizão, não. Olhou assim, pensou, esse cara mudou a minha vida. Ele olhou assim, tá legal, eu vou alugar. O valor é esse e não vai ser por imobiliária, nada. Você vai ter que vir aqui acertar comigo. Direto de boca comigo. Não. Você vem aqui todo final de semana, todo final de mês. Falei, tá legal. Aí aluguei. Montamos a Flor da Laranjeira, que se tornou um centro de cultura realmente muito interessante, com vendas também de artesanatos e tal, do Vale de Jequitinhonha, e no Brasil inteiro e tal, e virou um ponto cultural, onde frequentava a Tarancon, que estava naquela época nascendo mesmo com toda a força, Renato Teixeira, Almissata, a turma do Nordeste, Geraldinho Azevedo, Elomar, Xangai, esse povo começou a ser um point, até Geraldo Vandré chegou a frequentar esse ambiente. E eu ali, pá, e aí começou meus personagens. Aí comecei a mostrar e tal. E essa coisa de fazer personagem caipira e tal, ou regional, assim, corre um risco muito grande de ficar, não é piegas, mas ficar caricato demais e tal. Então, como isso pode dar certo? Quando você faz de uma forma diferente, onde você emana uma energia diferente. Uma coisa que faz com que as pessoas prestem atenção naquele texto, ou mesmo no humor que ele faz, de uma forma diferente e tal. Estou dizendo isso, é lógico que hoje isso flui de maneira intensa mesmo. Até é minha zona de conforto. Quando eu estou no palco, eu faço esse personagem, não é mais o Saulo mesmo. Naquela época não, era uma mistura, lógico, estava no começo e tal. Mas aí eu fui à frente mesmo. Foi criando a identidade de cada um desses personagens, né? E fui indo e tal. E aí aconteceu a Flor da Laranjeira, e depois veio os convites para mim para gravar o Som Brasil, na época com o Rolando Boldrin. Comecei com ele, depois veio o Lima Duarte, e aí pronto, eu fico ficando muito conhecido, já cantando com Décio, na GV, ali na Getúlio Vargas, na faculdade, aqueles lugares todos ali da USP e tal. E aí eu fui firmando assim na carreira, e as coisas foram acontecendo, e eu fui me fortalecendo com esse ideal, ele foi ficando muito forte, muito definido como missão da minha vida e tal. E aí teve uma trajetória muito grande de muitos acontecimentos artísticos e tal. Eu tive a oportunidade, nessas minhas idas lá no Som Brasil, já com o Lima Duarte, aconteceu também uma coisa inusitada, porque eu fazia esses personagens, eu declamava alguma coisa no programa, e ele tinha um projeto que eu tinha até assistido já, junto com o Rolando Boldrin, chamado Sertão Sertão, baseado na obra Grande Sertão Veredas, do Guimarães, ele e o Boldrin. Aí um belo dia o diretor Zé Amâncio, que era do Som Brasil, que era exatamente da Globo do Som Brasil, chegou para mim e falou, olha, o Lima não vai fazer mais com o Boldrin. Se desentenderam lá, não sei o que e tal, não vão fazer mais. E era uma leitura do Guimarães Rosa, do Grande Sertão. E o Lima quer fazer com você. Eu falei, não, aí não. Aí não. Que eu acho que na época o Lima Duarte já era global, assim, né? Não, quando ele apresentou o Som Brasil, que isso? Não, né? O Som Brasil já era que isso? Rock Santeiro. Ciozinho Malta, né? Ciozinho Malta. Era naquela época, no auge do Lima. Pensa, gente. Aí eu falei, ele é uma lenda, né? Aí eu falei, puxa, que isso? Aí vamos lá. E aí foi convidado também o Papete para me acompanhar, porque eu não toco violão e tal, então a gente cantava algumas canções dentro do recital, e eu declamava junto com o Lima. Falava uma coisa, falava outra e tal, os personagens do Grande Sertão Veredas. E aí foi uma coisa... Deu certo? Foi simplesmente incrível, porque nós fizemos uma temporada de 2 meses em São Paulo. Imagina. Depois de algumas cidades do interior de São Paulo, fomos para Filadélfia apresentar, fomos para a Embaixada Brasileira em Washington, porque ele tinha um contato muito forte lá na Embaixada, e a gente foi para lá para mostrar Guimarães Rosa. E aí sim, aí a minha carreira foi fortalecendo e tal, quando surgiu a oportunidade de começar a arrumação aqui, que é o programa que vocês conhecem, que está completando 35 anos, onde tudo foi acontecendo na minha vida e tal. Qual foi o seu primeiro personagem lá no Centro Cultural? Que você falou que surgiu ali
que você começou a fazer os personagens no Centro Cultural ali, que você alugou? Qual foi o primeiro personagem? Velho Messinas, Zé da Silva Pereira, esses mais regionais mesmo, deputado de Prudente, nem existia nada disso. Então, mais pra frente surgiu o roqueiro, que é o caipira roqueiro, que é o que é metaleiro e tal. Que a proposta é essa, né? É um caipira roqueiro. Aí o Zé Roberto, que é o Riponga, aquele negócio todo, o Zé foi inspirado num evento, eu fui muito maluco. Ainda em 73, morando no Rio, antes de ir para São Paulo, eu e Heitor fizemos um festival em Pedra Azul chamado Transação Folk Rock Pop no Sertão. Tipo um destoque nacional. E foi gente do Brasil inteiro para lá e foi uma confusão. E esse povo todo na cidade, o delegado de polícia começou a botar a gente para fora. Foi uma loucura, O Serguei teve lá, teve uns grupos do Rio e tal. Não sei como a gente conseguiu levar esse povo para lá. Então surgiu o personagem Zé Roberto, o bêbado, que é o Sabiá, que é todo humorista, tem o bêbado sempre. E aí eu resolvi criar o Sabiá, depois aí passou um tempo, um publicitário lá de Goiás, de Goiânia, me ligou, o Hamilton Carneiro, e falou: Saulo, você que gosta desses tipos populares e tal, tem um personagem aqui que é incrível. Incrível, incrível. E todo ano a gente faz um grande show com ele, uma temporada de um grande show com ele. É um velhinho. Quer dizer, não vou falar velhinho não, porque senão eu tô ferrado. Ele tem 70 anos de idade. Mas é encantador e tal, porque você não vem aqui conhecer esse nosso show e você vai conhecer ele. Aí eu fui e conheci Geraldinho de Goiás. Um time de humor fantástico. E muita gente conhece, porque naquela época ele gravava os CDs e tal. Muita gente curte ele. É um assombro, talvez um dos maiores contadores de causos autênticos, digamos assim. É lógico que o Boldrin é o mestre dos mestres, sem dúvida alguma. Mas, assim, no setor popular mesmo, ele é um gêniozinho mesmo e tal. E aí eu comecei, depois que eu conheci ele, tivemos a oportunidade de conviver ali alguns momentos e tal. A minha voz é muito parecida com a dele, gutural, quando eu faço o registro de imitação, lembra muito ele. E aí eu comecei a fazer o Geraldinho. E é um personagem muito forte hoje nos meus shows. Muito forte, muito seguro também. E aí, depois o Geraldinho foi surgindo... Ai, meu Deus. São muitos, né? São muitos? São 8. 8. Aí tem o João Macambira, que é um declamador nordestino e tal, que faz umas poesias muito densas, muito incríveis, muito impressionantes e tal. Inclusive, mais para frente aqui no final, eu gostaria de declamar, é curto, porque é uma poesia que fala sobre o Natal, sobre a criança, o presente de Natal, uma história muito triste, mas muito interessante, que lembra muito, eu que sou meio cinéfilo, gosto muito de cinema, lembra muito, não sei se vocês conhecem, um clássico do cinema italiano, dirigido por Vittorio De Sica, que é Os Ladrões de Bicicleta. É um filme seríssimo, extraordinário, pós-guerra e tal. Um cara teve que roubar a bicicleta para trabalhar, e aí foi preso, uma coisa assim. E esse tema desse poema que eu faço, que chama Eu Não Gosto de Você, Papai Noel. Um poema, inclusive, que eu declamei no Jô Soares, que é de Ademar de Paiva, um pernambucano, e o Jô amava o Ademar. Ademar faleceu já faz algum tempo. E aí tem esse poema, que é o João Macambira que declama, e a minha velhinha Mercina, né, lógico, que é bem interessante, que é um personagem que nos shows ela comunica com a plateia, brinca muito e tal. E aí depois, por um tempo passou, surgiu a ideia do deputado João Plenário. Pois é, como é que foi a criação do João Plenário? A criação veio primeiro ou a Praça é Nossa trouxe esse personagem? Como é que foi ali sua ligação? Não, a Praça é Nossa trouxe o personagem. Não, trouxe não. Depois... Você já existia ali eu já existia, né? da no praça. casting da praça. Já estava lá. Aí um belo dia, essa observação que eu tive de ver... Os políticos brasileiros são muito histriônicos, são muito engraçados. Né? Um personagem mesmo. São e todos são parecidos. A essência do político ali... sabe? Puxa vida, e Vale do Jequitinhonha. O Zé Maria de Alquimim, que é um grande político mineiro e tal, Nossa Senhora, era um cara engraçadíssimo. Né? Tinha aqueles bordões e tal. E isso no Brasil inteiro,
mesmo aquele lá do Sul também, como é que é o nome dele, o mais velho, que hoje não está mais na ativa. Então eu fui pegando isso, eu falei, esses caras têm uma coisa e tal. E aí um dia eu cheguei pro Carlos e falei, olha, eu estou com um personagem novo, com a ideia de fazer. Quando eu fiz, ele falou, não, esse vai ser eterno. E aí ficou o deputado não aprendendo. Aí foi amadurecendo com Não, o tempo. e infelizmente é a cara de Brasil, né? Aquele político mesmo, que conta vantagem, um ego inflado. É. E como é que foi dessa transição ali para você do Centro Cultural, com Lima, Duarte, depois o convite? Como é que você integrou a Praça Nossa? Como é que foi esse convite ali? Então, eu confesso a vocês, nesse período eu estava fazendo exatamente Sertão com Lima. E aí o Tomazelli, que na época era o diretor da praça, me ligou e falou, Saulo, naquela não tinha celular, me ligou. Olha, eu sou o produtor, né? Produtor da praça, não era o diretor, produtor da praça. E o Carlos Alberto quer falar com você. Ele te viu no Jô Soares e tal. Confesso a vocês que foi uma coisa extremamente interessante e tal, um programa super popular naquela época, aqueles grandes nomes e tal. Mas eu fiquei meio assim. Porque eu falei, puxa, eu estou envolvido numa cultura regional, não sei o quê, com essa seriedade toda, daí a pouco um programa da Praça Nossa. Que era humorístico, né? Humorístico, respeitadíssimo, lógico, mas será que isso não vai prejudicar um pouco toda essa minha missão e tal? Passei pano. Passou um tempo e tornou a ligar. Falou, pô, Carlos, quer só bater um papo contigo. Aí eu fui. Quando eu fui, o Carlos falou, olha, é assim, assim, assado, eu vi o seu trabalho no show, achei muito interessante, você é muito criativo, não sei o que e tal. Você não quer fazer um teste? Faz um personagem, se achar melhor aí, pode fazer e tal. Eu falei, tá, então tudo bem, vamos fazer. Aí eu fiz o Zé Roberto. Quando terminei, ele falou, olha, contrato é só ir no Recursos Humanos e fechar. Pode vir e tal, não sei o que. Ele mesmo falou, é. Aí eu falei, então tá legal. Aí fechei um contrato com eles e comecei com o Zé Roberto. Passou um tempo, comecei a fazer o que ele é metaleiro, que ele adorava também e tal, até surgiu, então, a história do meu querido João Plenário. É muito bom. São quantos anos de Praça Nossa já? 30. É muita coisa. 30 anos. Como eu disse, não, acho que eu falei antes aqui. Eu era o mais jovem, cheguei, era o mais jovem. E hoje já Naquela é o mais... época, a gente passava o texto, era leitura de texto que se chamava. Era uma mesa enorme, assim, aí todo mundo sentava, tudo apaisando. Normal, já era como se fosse um ensaio. como se fosse um ensaio, mas só falando sentado e tal. E aí a gente passava com o Carlos e tal. Mas estava ali o Golias, estava Zé Bonitinho, estava Lilico, isso? meu querido Lilico. Ai, fala, Se como é tornou que era meu Vera Verão? grande amigo. A Vera Verão. Amava Vera Verão. Simpaticíssimo. É. Foi meu grande amigo, porque eu ia de Belo Horizonte. Aí eu já estava, quando eu morava, já estava morando em Belo Horizonte. Ele vinha do Rio e a gente se encontrava no aeroporto e ia junto com os carros do aeroporto que mandava buscar a gente lá para o SBT. Pro estúdio. E isso, para o estúdio. E uma figura fascinante. Fascinante. Tenho uma saudade imensa dele, porque era muito simpático, muito legal, muito gente boa, muito autêntico na maneira de ser e tal. Eu tenho profunda saudade, nosso querido Lafon. E teve uma figura também muito interessante, que também ficamos parceiros, assim, ele veio para BH, ficava aqui comigo, montamos peças juntos e tal, que é o Arnaud Rodrigues, que trabalhou muito com o Chico Anísio e tal. Eu fiquei muito amigo e fizemos trabalho juntos e tal, inclusive uma peça chamada o Deputado e o Povo Brasileiro, que foi bem interessante na época e tal. Então eu comecei assim, muitos anos na praça, e aí, com essa versatilidade minha, a música sempre estava presente. Pois é muito talento, né, para uma pessoa só. Muita coisa. Canta, humorista, interpreta. E o canto de maneira séria mesmo, né? Sim. Assim, bem séria mesmo e tal. Aí surgiu outra coisa inusitada que também me emociona muito em dizer, porque para mim e para nós músicos que tem uma ligação afetuosa assim, com a cultura regional, esse cara é para nós nossa grande fonte de inspiração, que é o Elomar Figueira de Melo, que é autor, inclusive, da música Arrumação, que é a trilha sonora do nosso programa. Um belo dia o Décio me chama e fala, olha, vamos escutar um disco de um cara chamado Elomar, que é lá de Vitória da Conquista e tal. É encantador, está chamando Violeiro. E aí nós fomos na casa de um amigo, vamos ouvir, ficamos fascinados e tal. E aí resolvemos ir para Vitória da Conquista,
quando é das minhas idas a Pedra Azul, 10 foi comigo, Pedra Azul fica muito pertinho de Vitória da Conquista, conhecemos Elomar, viramos malungos, como ele chama as pessoas que convivem com ele e tal. E esse cara é tudo, assim, de inspiração musical, ele é tudo para mim. Eu fiz até dos meus 70 anos, há 2 anos atrás, no Praça das Artes, Saulo canta Elomar, a comemoração da obra de Elomar. Ele é um gênio, um gênio, um gênio. E para mim, a grande alegria, dia 21 ele vai fazer aniversário da Vitória da Conquista, e ele me convidou para participar de um grande evento, de um recital, né, um concerto, no dia 20 da Vitória da Conquista, eu e o Xangai. Então, se tem alguém feliz aqui que recebeu com antecedência o maior presente de Natal, se chama Saulo Laranjeira. Eu estou a todo segundo agradecendo a Deus, porque não é nada fora do comum, mas para quem ama o Elomar, só para você ter ideia, o que tem de gente que vai do Brasil inteiro para assistir os concertos. Então, quem é fascinado pelo Elomar, quem gosta do Elomar, quem se identifica com a obra do Elomar, o encontro com o Elomar é algo assim inesquecível e tal. Então, para mim, vai ser... recebi meu presente de Natal antecipado, estou muito feliz. Estou indo para a Vitória da Conquista, dia 18, é a última gravação da Praça desse ano, só volto em fevereiro. E de lá mesmo eu vou para a Vitória para ensaiar e participar desse grande concerto. Já estou dizendo aqui, porque... Já repente, pode convidar. Já estou convidando, porque quem tem essa afeição, essa identificação com a obra do Elomar, podem ficar certos que vai ser um momento muito especial. E parabéns por isso. Olha só, em poucos minutos de entrevista ele já falou tantos... A sua memória é impressionante. Absurdo. Sua memória é incrível. E em poucos minutos ele falou tantos nomes que faz a gente lembrar, né? Não, há muitos artistas que infelizmente já se foram. Saulo, é muito louco isso. E como é que você... É uma enciclopédia viva. É enciclopédia viva. É cultura, é um ícone mesmo, né? Eu acho que, assim, eu brinco que, pelo menos assim, na hora que eu fiquei pensando... Acho que se a gente procurar no Google, não acha tanta informação. Não acha, não. Tá na cabeça ali. É porque tem coisa que não tá digital. Tem coisa que dessa época... Mas o que eu estou dizendo aqui, na verdade, quer dizer, a gente pode falar de outros assuntos também, de outros artistas, de outros movimentos culturais e tal, mas aqui eu estou falando do meu trabalho, onde eu estou presente, as coisas que aconteceram à minha volta. Então, vocês dão de convir que existe uma facilidade maior de eu me posicionar de maneira mais precisa por conta disso. Não, eu não acho lembro. Que não é só isso, eu não lembro do nome do pessoal do segundo andar aqui. Eu também não. É difícil. Meu Deus. E uma coisa que eu fiquei na cabeça, assim, quando eu era criança, minha professora de português, ela me incentivou bastante a fazer poesias, a escrever. E na escola pública, ela tinha um concurso, e aí você escrevia, ia participar de concursos. Tinha um incentivo muito grande para resgatar essa coisa de cultura. E aí Guimarães Rosa, muitos poetas assim, famosos, assim. Eu já nem lembro de todos os nomes, mas eu lembro que eu tinha essa conexão com a poesia. Só que eu fico pensando, hoje é mais difícil a cultura. Você acha que hoje uma pessoa, viver da arte é possível? As pessoas sonham com isso? Você tenta resgatar? Porque eu não vejo tanto isso mais quanto era no passado. Hoje todo mundo quer ser youtuber, né? Quer ser TikToker, sei lá. Mas eu acho que concordo plenamente. Mas a diversidade da cultura popular e a diversidade humana, das emoções humanas e tal, existe uma coisa que está acontecendo, como disse o Umberto Eco, né, aquele italiano que falou que o que ia resultar na questão das redes sociais era imbecilidade, os imbecis teriam vez, teriam tal. Existe uma certa realidade. Porém, a diversidade, que eu acredito aí, humana, existem as tribos que provocaram tribos por ser contra, não é por ser contra, por não ter identificação, né, com determinadas propostas culturais, fortaleceram de certa forma. Então, isso aqui, eu vejo muito como tem coisas das mais inacreditáveis, impensáveis, horrorosas que você pode imaginar. Violência, degradação, sabe, desumanidade, uma série de coisas. Mas, por outro lado, se você procurar, tem coisas impressionantes e interessantíssimas que nos levam a reflexões seríssimas, a bem-estar também e tal.
Então, eu acho que aí eu concordo, mas tem muita coisa interessante. Então, não podemos nunca usar a palavra agora generalizar. Ainda, porque eu espero que sempre não podemos nunca usar essa palavra generalizar. Sabemos que existe uma porção absurda de tal do youtuber, né? E tal. YouTuber, TikTok, Instagram. E você fala, por que ele se propõe a isso? Por que ele quer que eu siga? Por que ele quer que eu ouça isso que ele está dizendo? Uma coisa tão normal, sem uma filosofia assim que possa me mudar meu dia ou acrescentar coisas. E eu fico olhando assim a coragem que essas pessoas têm de se mostrar de uma maneira tão simplérrima, tão sem proposta, simplesmente dizendo eu gosto disso, sabia? Eu gosto daquilo. Eu falo, e daí? Que muda na sua vida. Que loucura. E sobre viver da arte? Você acha que hoje é mais difícil, mais fácil? Você acha que é possível hoje uma pessoa que está começando, que tem essa veia desde pequenininho, que se emociona? Isso aí depende de cada um, da sorte, da entrega dele e tal. Não é, existe a dificuldade. Se você disser que a música mais séria, mais coisa e tal, tem dificuldade desse intérprete, seja homem, seja mulher, de se dar bem e tal, é muito relativo. Depende. Ainda eu acho que é a questão da qualidade. Sabe? Porque, veja bem, mesmo como eu estou dizendo aqui de Elomar, por que ele tem um grande público? O trabalho dele é denso, com certeza vocês não conhecem. E é difícil também assimilar para conhecer e identificar. Porque é uma coisa muito séria, muito profunda, sabe? É como hoje você lê o Grande Sertão Veredas. Aqui um jovem vai se mergulhar no universo de Grande Sertão Veredas. É de uma complexidade absurda. É absurda, porque a informação que eles têm são com outras vertentes. Os ídolos deles são outros. Então, como é que ele vai ter interesse eu chamar um jovem de 16 anos e escuta Elomar? Ele vai ouvir aquilo. Não, mas isso é sertanejo. Ele não vai ter pega nenhuma, não vai entender nada, aquela melodia sofisticada, lenta, mas extremamente fascinante. E não vai ter. Mas jamais eu generalizo. Jamais. Aí não faço isso nunca, porque de repente você surpreende com jovens, não estou daqui, jamais estou detonando o jovem ou colocando o que ele não tem, muito pelo contrário. Tem alguns que podem te surpreender enormemente, estou dizendo assim de uma maneira geral. Então, do viver da arte é muito relativo. Tem gente que está vivendo da arte aí sem ter nenhum talento. É o que mais tem. Ô, Saulo, como é que você... Porque, né, são mais de 30 anos de Praça é Nossa, mais de 30 anos do programa aqui, né? O da Arrumação. Como é que era conciliar a vida pessoal, conciliar personagens... Ponte aérea. Porque ele disse aqui antes da gente gravar que toda quarta vai pra... A praça é São Paulo, né? São Paulo. Nos estúdios do SBT. Como é que é essa rotina durante mais de 30 anos, assim? Normal porque é o que eu gosto de fazer. Então, quase todo dia você fala, eu gosto de namorar com não sei quem, entendeu? Então, é um prazer. Não tem absolutamente nenhuma dificuldade. Nenhuma. Eu recebo o texto com... O texto é do Magalhães, agora é só do Magalhães, antes é o Alezinho e tal. Eu recebo o texto dele na sexta-feira e passo a semana estudando o texto, não é bem decorando. Tentando entender talvez alguma coisa que eu não acho interessante, eu ligo para ele, falo, vamos mudar uma coisinha ou outra, quer dizer, eu participo um pouco da elaboração do texto. Imagino que deve ter a sua adaptação também, claro, né, do seu personagem. Isso acontece, mas o prazer de ir gravar, sem falar dos bastidores, que é a coisa mais deliciosa que vocês podem imaginar. E a gente ama falar de bastidor aqui. Não, eu sou um privilegiado, cara. Você está num camarim com Moacir Franco, imagina, com Canarinho, com não sei quem, com o nosso querido, saudoso, maravilhoso Ari Toledo. Nossa, a gente se divertia, mas se divertia. E ainda hoje é muito gostoso, porque tem uma rapaziada muito nova que faz stand-up, o pessoal do Sul, o Cris, o Índio, pessoas maravilhosas e tal.
E é uma delícia. Eu mesmo, quando chego lá, eles se divertem. Eu sou, nossa, engraçadíssimo. Por eu ser o mais velho e tal, fico no camarim. E aí alguém me falar comigo, sem pulseira não entra, não. E eles se divertem, se divertem. Os seguranças, eu vou chegando e eu falo, aí, deputado, posso ir embora? Vai trabalhar, vai descansar, rapaz. É uma delícia. E a gente brinca muito nos bastidores. É muito, muito gostoso. E como é que tá o Carlos Alberto de Nóbrega? Então, aí que é complicado, porque ele é fora da curva, como eu disse, sem dúvida alguma. 88. Primeiro ele é fora da curva, porque com 88 anos, casado. Na TV, né? Casado com uma mulher de 43 anos. Mito! Uma morena linda, dona doutora Renata. Mas antes a Andréia também já era muito nova. Já era né? muito nova também. Foi uma polêmica, Mas meu hoje Deus. ela já está mais, né? A Andréia deve estar com uns 50 e poucos anos, ou se brincar, uns 60. Mas a doutora Renata é 40, já começaria fora da curva daí. Mas ele é muito. Tá lúcido, sem dúvida alguma e tal. Mas 88 anos é 88 anos. Já mesmo ele teve um problema, né? Que ele caiu em casa e tal, ficou internado. Hoje ele não decora mais, tem um grande um teleprompter, né? Que é um grande. Para ler, né? Um monitor e tal. Guia ali. E eu que cheguei lá na ESO, há 30 anos atrás, ele todo aceso, ainda jovem, assim, de certa forma. Então não está fácil, não. A situação está bem delicada. Está bem delicada e a gente torce para... E a praça é nossa. O Carlos Alberto, não é nem a questão de falecimento, não. Se ele falar, não aguento mais gravar, não vou gravar mais e tal... Você acha que continua com outra pessoa? Acaba totalmente na hora. O filho dele trabalha com ele ainda? Trabalho. O Marcelo é o diretor do programa. Mas o Marcelo não tem a veia dele. Para sentar naquele banco ali e tal, tem que ter um carisma muito forte e tal. Né? Então, eu não acredito que continue, nem pensar. Nós todos estamos cientes disso e tal, que quando o Carlos Alberto falar não dá mais, por questões de saúde ou questões mesmo de qualquer ordem, a praça acaba. Você acha que isso está próximo de acontecer? É ruim datar isso, né? É ruim datar. É complicado. É complicado. Não precisa responder. Não responde. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Porque eu sentia que era sensitivo aqui agora. Já pensou? Já quase eu... Não, é perigoso. Não. E tal. Nem Nem a pau. Você acha que é uma coisa que todo mundo sentiu, mas eu acho que o Carlos Alberto, deve ter sentido muito mais do que as outras pessoas a ida do Silvio? Você acha que teve um impacto muito grande até na saúde? Porque o emocional a gente sabe que impacta bastante. Não, teve. Na saúde, não. Na saúde, não, pelo amor de Deus, né, gente? Por mais que o Silvio seja esse ícone, essa referência, né, e tal, blá, blá, 93 anos? Como se aquele cara com 100 anos, 150 anos? Não, 93 anos, então todo mundo... Aquela coisa de muito cá para nós, aquele que se emociona e chora por conta disso, menos. Porque o Carlos Alberto, é lógico que ele sentiu ali no início, hoje está todo mundo rindo, todo mundo brincando, as próprias filhas dele e tal. O cara fez o que tinha que ser feito, sabe? Então hoje você perguntar para mim, eu falar, não é mesmo, foi uma pena. Não, peraí, não, tá tudo certo, pô, o cara viveu maravilhosamente bem, entendeu? Deixou um legado, Deixou um legado da maior importância e tal. Então, menos quando se fala de sofrimento pelo fato do Silvio Santos. Mesmo o Carlos Alberto e tal, é tanto que hoje ele está feliz. Assim, a saúde dele está meio precária, mas o astral dele, nossa, nada, já foi. O Silvio Santos já está em paz. E outra coisa, para quem acredita em espiritualidade, vamos pensar no bem de uma maneira bacana para a pessoa lá que está em outro plano, eu que acredito e tal. Não pode chorar. Não, eu tenho... Bom... entrar nisso não, mas eu gosto muito dessa coisa da espiritualidade. Eu tenho um terapeuta que eu vou quase todo mês eu vou, e para quem acredita ou não, né? Mas e que eles vivem muito em contato com as entidades, essa coisa toda. Você chegar para ele e falar, sabe que te mandou um recado hoje? E na maior naturalidade do mundo, quem? Seu pai. Ele falou isso. Eu me derreto todo, que bacana, que legal. Então depende de cada um acreditar nessas coisas. Para mim, o Silvio está lá em paz e acabou. Que isso.
Ó, voltando num personagem que marcou muita gente, já falou aqui sobre o João Plenário, né? Você tem problemas com políticos em Brasília? Já teve? Já teve processo? Imagina. Nenhum? Acho que eles devem achar engraçado, né? Eu sou essa pessoa, eu faço isso. Não é possível. Não é nada Não? disso. Muito pelo contrário. Eu conto isso sempre quando me perguntam isso. É. Eu vou muito a Brasília de vez em quando e tal, porque tem alguns amigos lá e tal, familiares inclusive e tal, e também para fazer show, alguma coisa. E aí quando eu chego no aeroporto, o Saulo, crítica maravilhosa. O deputado, não. Esses caras precisam ouvir isso, meu. Olha, parabéns, é isso mesmo. Aí no outro dia, Saulo, que crítica interior. Sabe? Então Que acabou. loucura. Não tem. É porque tem um caso da própria Hebe Camargo, né? Ela foi processada porque ela disse uma vez que os políticos não trabalham. Não teve? Não lembro. Teve esse caso. Essa eu não lembro. Você teve muito contato com a Hebe também. Tive. Hebe foi uma figura muito interessante. Assim, ela é sempre muito respeitosa, muito legal, muito encantadora. Eu tive no programa dela umas 2 vezes. E quando ela começou a fazer não sei se vocês lembram, não é do tempo de vocês, ela fez um trabalho itinerante. Ela apresentava o programa em algumas capitais. E ela fez aqui em Belo Horizonte. Eu não sei ainda qual foi o teatro, eu não me lembro. Teve até o Skank, que estava bem no início e tal. E ela, Saulo, pelo amor de Deus, você tem que aparecer com o João Plenário. Então eu fiz o João Plenário com ela aqui. A Hebe era encantadora. Uma figura totalmente fora da curva também. Que coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Sal, quando você falou que seu irmão ainda trabalha com você, e quando que foi que a família se uniu? Você acha que... Porque existe uma diferença muito grande de você ser o artista e o empreendedor. Que você falou isso, você foi um empreendedor desde o começo, quando você chegou na cara do Manuel, né? Do dono da pensão, eu esqueci o nome. Do Dr. Cláudio. Dr. Cláudio. Que, você chegar lá com a cara e coragem para alugar um negócio naquela época, como é que foi essa relação? Seus irmãos te ajudaram? Você teve alguma ajuda? Eu estava em São Paulo totalmente sozinho, não tinha irmão, não tinha nada. Meu irmão morava em Pedra... Não, aqui já em Belo Horizonte. Bem jovem e tal. Agora eu não me lembro se ele já... Não, acho que ele estava ainda em Pedra Azul. Antes de vir morar em Belo Horizonte. E aí, quando eu resolvi montar mesmo e tal, que tudo ficou resolvido e tal, fizemos o contrato e tal, eu pedi a meu pai e minha mãe que liberasse o Tavinho para ir comigo me ajudar, que era, de certa forma, uma loja também de artesanato, uma série de coisas, não teria como eu cuidar sozinho. E o Tavinho foi para lá. E ficou comigo lá uns 10 anos e tal. Aí, quando acabamos o centro lá, que viemos embora, o Tavinho voltou para BH, eu me casei e fiquei em São Paulo. E aí, ainda em São Paulo, nós montamos, a falou, a Laranjeira Produções, que é o Tavinho que cuida. E a Laranjeira, hoje, é uma das 10 maiores produtoras artísticas do Brasil. Ele tem realizado projetos muito interessantes. Agora mesmo, ontem mesmo estava o Emerson Nogueira lá no Palácio das Artes, produzido por a gente. E a coisa está se alastrando. Ele fez sexta-feira o Renato Teixeira em Juiz de Fora. Trouxemos aqui vamos trazer o Almissata, o Zé Ramalho, fizemos o Carioca. Os meninos estão fazendo muita coisa porque os filhos dele, o Rafael e o Kaique, eles são donos da Fábio Cultural. E eles fecharam um acordo de trabalhar em conjunto. Então a Laranjeira e a Fábio estão sempre juntos e tal. Então a gente tem feito muita coisa por conta da Laranjeira Produções existir há mais de 20 anos. Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos que trabalham na praça. Isso que eu ia perguntar. Trabalha também ali no meio cultural junto com você também? Não. Meu filho foi ator, músico, humorista. Ele trabalha na praça mesmo, na praça. É isso? Ele faz os vizinhos hoje. Sim. E a minha filha faz uma influencer. Ela, de vez em quando, recebe umas pessoas famosas, ela faz trocas e tal. Os 2 estão lá. E meu filho é um grande músico, grande compositor, super conhecido. Genética. O senhor volta ainda muito para Pedra Azul? Muito de vez em quando. É. Não como eu queria.
antes da pandemia, até que eu sempre procurava dar um jeito de ir, porque eu tenho realmente amizades muito legais lá e tal, mas foi o ano passado, nós fizemos antes do Natal, nós fizemos o projeto Arrumação nas Estradas. E aí nós fizemos lá com a carreta e tal, foi bem interessante. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum caso do deputado, assim, ou dos bastidores? O Azar perguntou, a gente falou, eu até perguntei para ele aqui. Tem alguma coisa, algum fato engraçado que você não contou numa entrevista que você pode falar pra gente? O que aconteceu que você lembrou aí, por exemplo, a gente falou da Vera Verão, personagem de Conde, da velha surda. Tem alguma coisa de bastidor que você lembra, que você consegue contar pra gente? Ou... Não, assim não. Tem essas coisas que eu te falei, esse jeito descontraído de todos nós se encontrar lá, das brincadeiras, dos exageros, de cada um com o outro, a gente brinca muito e tal. Uma coisa assim muito inusitada, não tem dessa ordem assim, não tem. Tem, não vou lembrar jamais, né? Momentos assim, o Moacir Franco, quando ele chegava, sempre tinha uma história, inclusive a gente percebia que ele aumentava para fazer graça e tal. Era muito bom, assim, muito bom. Teve um momento muito mágico também, para mim é muito inesquecível, foi quando eu fui para sair da praça. Foi uma coisa extremamente complicada e tensa para ir para Globo, fazer a novela O Velho Chico. E aí eu tive que chegar para Carlos, isso no auge do João Plenário, e falar, olha, surgiu uma oportunidade, eu vou fazer a novela na Globo e tal. O tema da novela me interessa muito, porque é o Rio São Francisco, tem muito a ver com ecologia, essa coisa toda e tal. E o Carlos Alberto veio muitas vezes no programa Arrumação aqui em Belo Horizonte, mas muitas vezes mesmo. Sempre só chamar que ele estava aqui de plantão e tal. E aí foi aquela comoção toda. Mas ele, não, eu sei que você tem um envolvimento muito sério com isso, vai sim, que Deus te ajude, as portas estão abertas e tal. Aí foi chorou. E eu fiquei lá um ano, depois fiz uma participação também na minissérie Filhos da Pátria, do Bruno Mazeu, e depois eu voltei. Quando eu voltei, que deu tudo certo e tal, o Carlos me ligou, e agora, dá pra voltar? Dá, vamos lá, se não vamos lá. Aí fui muito bem recebido, fizeram uma festinha para mim, assim, né? os meus colegas, foi muito bom. Legal. Isso eu guardo com muita emoção. Legal poder voltar assim, de braço aberto. Foi muito bom. Beleza. Se a gente pedir uma palhinha do João, consegue fazer? Do João Plenário? É porque... Tem que vestir o personagem? Não, fazer eu faço, mas é porque ele com a gravatinha é outro papo. Faz uma diferença, né? Mas veja bem, a situação é complicada. Estou realmente preparando um projeto extraordinário para a nossa querida BH, sabe? Para as mulheres, viu, Rafaela? Só para as mulheres de BH, um projeto extraordinário. Toda senhora, né, que nasceu, comprovando com documentação que nasceu da nossa querida BH, se ela ficar grávida, entendeu? Se ela tiver acima de 80 anos e ficar grávida, a internação é gratuita. Totalmente gratuita. Esse problema da saúde me interessa muito, né? Eu estou desenvolvendo um projeto interessantíssimo na área da saúde. Projeto tipo, o sujeito, eu não vou gastar um tostão de dinheiro público com saúde. Não vai. Não tem que gastar, porque você tem que realmente preparar Mas como é que você vai fazer isso, deputado? Não, você tem que fazer o seguinte, para casos especiais, aí a gente vai atender e tal. O cara, por exemplo, o sujeito foi atropelado por um desvoador. Então não tem problema nenhum. Aí vai ter realmente a internação gratuita. Ele levou uma mordida da mula sem cabeça. Não tem problema. Levou uma chupada do chupa-cabra. Nesses casos especiais... Muito bom. Excelente. É um vagabundo, meu Deus. Tem a produtora, canta, atua, é humorista, faz coisas dramáticas também, fez aí minissérie da Globo, novela da Globo, teatro. Que currículo, hein? E futuro? E próximos meses? E 2025, talvez? O que vem aí? Tomara que aconteça muita coisa, vamos ver. Esperamos a volta do Arrumação, que nós fizemos uma temporada, né? Gravamos 25 programas, que já está indo ao ar e tal. Esperamos fazer mais uma temporada, que é um projeto muito interessante.
Mas eu tenho um projeto aqui legal que eu preciso falar. Por favor. É, Sem esquecer da poesia também, né? Você tá lembrando disso, né? poesia não, Isso já aqui tá pro aqui final. anotado. É a música cantando nossa história, lá no Rio de Janeiro, para a Funarge. Um produtor lá, nosso amigo e tal, me convidou para apresentar esse projeto, e que foi no início, foi na época ainda da pandemia, começamos no João Caetano, fizemos lá uns 25 programas, e aí depois, o ano atrasado, a gente fez na sala Laura Alvim, lá em Ipanema. E um registro audiovisual assim, de 2 horas mais ou menos, de entrevistas com alguns compositores, cantando 12, 15, 20 músicas, projeto denso, que aí foi João Bosco, Flávio Venturini, Margarete Menezes, Fagner não, Ivan Lins, Elba Ramalho eu falei, foram 20, TT Espíndola, Wagner Tiso, Toninho Horta, milhares, foram mais ou menos 50 artistas nesse naipe, também da área do samba, a Sandra de Sá. Que é isso? Foi. E isso me deu uma experiência muito grande, como entrevistador. 2 horas de entrevistas. Então, eu tive o apoio do Kiko Ferreira, que é um grande jornalista. É da Rede Minas, né? É da Rede Minas. Ele foi meu parceiro dessa história. Uma experiência muito legal e também tive a oportunidade de sempre, no final das entrevistas, cantar com eles, com alguma canção com eles. Que ótimo. Foi lindo. Oswaldo Montenegro. Nossa. Muita gente, muita gente. Foi uma experiência muito legal e que alguns desses programas estão já no YouTube, no meu canal Saulo Laranjeira no YouTube. Foi um projeto que me deu um prazer enorme de fazer, foi muito denso, fui muito bem recebido por todos eles, um carinho enorme, todos eles me receberam muito bem e tal. Nossa, o próprio Moacir Franco teve também, o Paulinho Pedra Azul daqui, o Xangai, foi muita gente, foram 50. Então esse projeto eu gostaria de deixar registrado aí, para quem gosta do meu trabalho, procurar no YouTube, conhecer a música cantando a nossa história. Vamos deixar o link aqui quando for pro ar, tá, galera? Pelo amor de Deus, para facilitar para todo mundo, que eu também quero. Antes de encerrar, deixa eu só fazer uma pergunta curiosa. Já teve uma briga do Arrumação pra sair da Rede Minas, pra ir pra uma... Já teve um contato, assim, Globo Minas, Record? Porque se a gente pegar nos últimos anos, né, a Globo Minas sempre faz programas voltados pra cultura mineira. Um Terra de Minas, agora o Rolê das Gerais. É muito a cara, né? Já teve esse tipo de negociação? Briga não. Nós saímos da Rede Minas, eu não vou dar data agora, que eu teria que ver o caso. Nós saímos, por conta da Rede Minas não tinha mais recurso. Porque naquela época a gente fazia na tora mesmo, não tinha recurso, era tudo na base. Trazia artistas do Brasil inteiro, o que você puder imaginar teve no nosso programa. Jair Rodrigues, essa turma toda, Paulinho da Viola, pode falar o nome aí, pode falar o nome que não tem a ver. E aí nós saímos e fomos para a TV Alterosa. Ficamos 4 anos na TV Alterosa, com apoio do Camilo, que era na época o presidente, ficamos 4 anos. Daí surgiu uma ideia muito interessante, porque na frente da TV Alterosa, que era na Assis Chateaubriand, tinha uma casa muito interessante ali na esquina e tal. E aí eu vi aquela casa e estava para alugar. E aí, maluco, mas vamos fazer uma vez. Vamos fazer a Flor da Laranjeira em BH. Aconteceu a Casa Arrumação, que durou durante 8 anos, que tem histórias incríveis de pessoas que tocaram, cantaram, que frequentavam essa casa chamada Arrumação, lá em frente à TV Alterosa, por conta da gente estar gravando na Alterosa. Então nós ficamos, sim, 4 anos. Teve essa ida... 4 anos. E volta ou não volta para a Rede Minas? Aquela luta. Não dá. O que precisa? Dava um orçamento, não achava, não sei o quê. Até que o nosso querido Sérgio, que é hoje o presidente da Fundação Clóvis Salgado, que por coincidência da vida, ele começou a carreira no mundo televisivo no Arrumação quando era jovem, 18, 20, 30 anos.
Quando a sede da arrumação era lá na Cis Chateaubriand, numa casinha e tal. E aí ele, com essa coisa, esse carinho que ele tinha com a arrumação, falou assim, olha, eu vou fazer tudo para a arrumação possa voltar a ser gravado na Rede Minas. Ele foi presidente da Rede Minas, não conseguiu na época. Quando ele quando ele começou a ser presidente da Fundação Clóvis Salgado, ele falou, agora sim, agora eu acho que eu vou conseguir recurso. E conseguiu. E aí nós conseguimos voltar. Que bom. Então nós saímos, sim. É isso. A poesia. É isso? Não, tem que ter, ué. Tá. Então, antes de eu falar essa poesia natalina, eu gostaria de declamar aqui 4 poesias, porque durante 4 anos eu fui colunista social da Rádio CBN. Eu declamava poemas, fazia um pouco de humor e tal, e dava algumas dicas culturais e tal. Fiquei lá 4 anos, já tem um ano que eu saí. E aí, nas minhas pesquisas ali, na internet, o que eu vou declamar? Cora Coralina, Guimarães Rosa, Drummond de Andrade, Adélia Prado, ficava ali fuçando e tal, Pablo Milanês. Um belo dia, rapaz, nessas minhas buscas, eu declamava muito esse cara também, o Braulio Bessa, que é maravilhoso. Eu deparei com 4 poesias. 4 não, várias poesias, mas eu escolhi 4. Anônimas. Não tinha autor. Eu procurava, não tinha autor, nem autor, é nada. Mas de uma simplicidade, de uma objetividade tão incrível, que eu prometi para mim mesmo, em todos os shows meus, eu faço isso que eu vou fazer agora. Ai. Eu vou ler para você essas 4 poesias, são curtinhas. Seja fonte. Fonte de água pura e cristalina, seja água abundante, para quem tem sede de amor, de carinho, de força, de apoio e diretriz. Se você não tem nenhum motivo para ser feliz, seja feliz por ser fonte, por ser procurado por aqueles que precisam de você. Seja árvore, árvore que dá frutos para quem tem fome, que dá sombra e refresca o ar do calor dos caminhantes que seguem pela vida. Seja árvore que aninha, que acolhe os passarinhos, que enfeita os quintais. Se você não tem outro motivo para ser feliz, seja feliz por ser árvore. Porque ser árvore é ter raízes sólidas e profundas, é ter braços que se alongam, que se estendem, é produzir flores para enfeitar a alma de alguém, é ser forte e enfrentar temporais, é ter suas folhas embaladas pelo vento, é ser molhada pela chuva e acalentada pelo sol. É fazer parte da criação como um ser único. Seja a estrela que mais brilha no firmamento, seja a estrela inspiradora dos poetas, dos românticos e apaixonados. Para ser estrela, ilumine os que lhe cercam, distribua luz gratuitamente. Seja estrela guia, estrela da sorte. Se você não tem outro motivo para ser feliz, seja feliz por ser estrela, porque as estrelas estão sempre no alto. São soberanas, porque guiam os navegantes. Ser fonte, ser árvore, ser estrela, é servir a Deus. Muito lindo. Muito lindo, né? Muito lindo. Lindo. Aí vamos a essa poesia. Não, o senhor é autor? Hein? Não tem autor. Que louco. A poesia, assim, eu sempre digo nesse período do ciclo natalino, na voz de um sertanejo. Eu não gosto de você, Papai Noel. Também não gosto desse seu papel de vender ilusão para a burguesia. Se os meninos pobres da cidade soubessem o desprezo que você tem pelos humildes, pela humildade, eu acho que eles jogavam pedra em sua fantasia. Talvez você não se lembra mais. Eu cresci, me tornei rapaz, sem nunca esquecer daquilo que passou. Eu lhe escrevi um bilhete pedindo meu presente. A noite inteira eu esperei contente. Chegou o sol, mas você não chegou. Dias depois, meu pobre pai cansado me trouxe um trenzinho velho, enferrujado, ponhou na minha mão e falou, toma, filho, é pra você. Foi Papai Noé que mandou. E vi quando ela disfarçou umas lágrimas com a mão. Eu, inocente, alegre nesse caso, pensei que meu bilhete, embora com atraso, tinha chegado em suas mãos no fim do mês.
Limpei o trenzinho bem limpado, dei corda, o trenzinho partiu, deu muitas voltas. Meu pai então se riu e me abraçou pela última vez. O resto eu só pude compreender depois que cresci e vi as coisas com a realidade. Você, Papai Noé, me transformou num homem que a infância arruinou, sem pai, sem brinquedo. Sem pai, sem brinquedos. Um dia, meu pai chegou assim, como quem está com medo, e falou assim, filho, daqui aquele seu brinquedo, eu vou trocar por outro na cidade. Então eu entreguei meu trezinho quase a soluçar, como quem não quer abandonar um mimo. Um mimo que lhe dei o que ele quer bem, eu supliquei com medo, pai, eu não quero outro brinquedo. Não vai levar meu trem, pai. Meu pai calou-se e de seu rosto desceu uma lágrima, que até hoje creio, tão pura e santa assim, só Deus chorou. Ele saiu correndo, bateu a porta assim como um doido varrido. Minha mãe gritou, José, José, José. Ele nem deu ouvido, foi-se embora e nunca mais voltou. Você, Papai Noé, me transformou num homem que a infância arruinou, sem pai, sem brinquedo. Afinal dos meus presentes, não há um que sobre da riqueza de um menino pobre que sonha o ano inteiro com a noite de Natal. Meu pobre pai, mal vestido, para não me ver naquele dia desiludido, pagou bem caro a minha ilusão. Num gesto nobre, humano e decisivo, ele foi longe demais para me trazer aquele lenitivo. Tinha roubado aquele trezinho do fio do patrão. Quando ele sumiu, eu pensei que ele tinha viajado. Só depois de eu grande, minha mãe em pranto me contou que ele foi preso, coitado, e transformado em réu. Ninguém para absorver meu pai se atrevia. Ele foi defiando na cadeia. Até que um dia, o menino Jesus, até que um dia Deus entrou em sua cela e libertou ele para o céu. Saulo Laranjeira. Muito obrigado, viu, Saulo? Parabéns. Com Deus, obrigado, um lindo Natal para vocês, para todos nós. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Estarei sempre pronto. Obrigado. Nos colocamos à disposição também para qualquer lançamento seu, tá? É isso, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tô em choque. Valeu.